A inteligência artificial está revolucionando o trabalho criativo, mas para melhor ou para pior. Sejam muito bem-vindos ao Lâmpada Cast, podcast de cultura, inovação e design da Luz Design. Eu sou Henrique Luzardi, diretor de marca da Luz, e nesse episódio nós vamos conversar sobre os impactos da IA no trabalho criativo. E eu sou a Paula Visonar, diretora de inovação da Luz, e a ideia do episódio de hoje, então, é entender como a IA está mudando ou não o processo criativo, além de abordar o relacionamento com os clientes, questões éticas e autorais, os impactos nas equipes de trabalho e também as habilidades que podem ou não, ser diferentes dependendo do tipo de competência que a gente precisa desenvolver para trabalhar com inteligência artificial. O Lâmpada Cast está começando. Nesse episódio, a gente conversa com duas pessoas que, além de estarem na linha de frente das transformações provocadas pela inteligência artificial, são amigos de longa data. A gente começa apresentando a Rose German, publicitária, com especialização em marketing e que iniciou sua vida profissional em agências de publicidade. O design caiu na sua vida por acaso e nunca mais saiu. É sócia fundadora da UP, estúdio com 28 anos de muitos projetos e aprendizado. Head de atendimento, movida a café e podcasts. Acredita no design estratégico e adora trabalhar com mentes criativas, pessoas e marcas com propósito. E nos últimos tempos tem mergulhado com curiosidade no universo da inteligência artificial. Seja muito bem-vinda, Rose. Obrigada. O nosso segundo convidado é o Fernando Stefano, com formação em design, especialização em marketing e mestrado em design estratégico. Temos. Construiu sua trajetória na interseção entre estratégia, produção e operação. Seu percurso profissional é marcado pela atuação transversal, conectando áreas e fortalecendo a eficiência dos projetos por meio do desenvolvimento operacional. Reconhecido pela capacidade de articular diálogos produtivos entre equipes estratégicas e operacionais, Fernando contribuiu ativamente para a geração de soluções inovadoras e alinhadas aos objetivos do negócio e está sempre atento às transformações do mercado e aos novos comportamentos, muito importante. É sócio da Alopra Studio desde 2014, onde atua como diretor de operações e negócios, além de ser o idealizador do projeto de intervenção urbana. Fui feliz aqui. Fernando, muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom, primeira coisa que a gente quer saber de vocês é como a IA entrou na vida de vocês, no cotidiano de trabalho de vocês, né? Como vocês incorporaram essas ferramentas, quais ferramentas vocês usam e quais vocês já testaram e, por algum motivo, abandonaram. Começar, ladies first. Ai, tá bom. Bom, assim, acho que a IA tá na nossa vida já faz tempo, né? Então, assim, várias ferramentas que a gente já vinha usando sem se dar conta, né? E nos últimos tempos, assim, eu vi que, acompanhando a equipe criativa, né, que tinham muitas coisas sendo feitas mais rápidas, com mais qualidade, com mais conteúdo, né? E aí a gente foi vendo, assim, eles me passaram uma lista aqui do que eles usam, o Cria, Nando Banana, a gente usa Envato, né? Tem uma série, assim, são muitos. E um é para gerar imagem, outro é para texto. Eu uso muito, assim, ChatGPT, agora eu descobri o Perplexity, que é ótimo. Que é ótimo, né? Então, assim, tô aprendendo ainda, né? Porque eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, porque eu sou um dinossauro, né? Assim, todo o tempo do telefone discado ainda. Mas, acho assim, que somos todos aqui. Eu mandava arte por fax, então não posso falar. Eu aprovava a arte por fax. Exato, nossa, o fax. Muito, tinha que Os entregar. jovens do outro lado, geração Z, nem sabem o que é isso. Nossa, a gente passou por tantas coisas, né? Muito. Foram muitas revoluções. Mas a IA é uma revolução diferente, né? Sim. Porque, ao mesmo tempo, ela é fascinante e também assustadora. Sim. Então, assim, para mim, ela... Não sei se eu posso ir falando várias coisas, assim, Com certeza. Deve. Então, assim, tem muito uso no processo criativo, né? Então, assim, ela é super importante. Ela elimina tarefas que não são tão... são repetitivas. Sim. Então, ajudam nesse processo, né? De diminuir o tempo. De diminuir o tempo da tarefa.
Mas eu sinto, assim, que a gente precisa ter uma curadoria. Uhum. Né? Se a gente não tiver uma boa direção, então a gente não tem os mesmos resultados, né? Então essa curadoria que é o importante, assim, isso que eu acho que a gente tem que valorizar mais, assim, essa coisa do humano, né, que está por trás da IA. Mas ela tem outras coisas também, né, que a gente meio que se assusta em função de as deepfakes, né? Então a gente sabe que ela é para o planeta, né? Consumo de água. Então, assim, essas coisas todas me preocupam, né? Então, eu sou uma pessoa preocupada, naturalmente. Então não sei se eu respondi a pergunta, mas... Mas eu acho que é isso. A gente está assim, num momento de exploração, né? Eu vejo tanta ferramenta surgindo toda semana. Muitas! Eu, pelo menos, eu não consigo acompanhar. Eu sou do tipo assim, impossível. tá, deixa eu ficar com essa, deixa eu entender como é que essa aqui funciona, para depois partir para outra. Não, e dá um pouco de ansiedade, né? Dá muita ansiedade. ansiedade. Dá um pouco de ansiedade. Até porque a gente está em posições aqui de que, teoricamente, a gente teria que catequizar as nossas equipes, né? Olha o que surgiu, olha o que... Só que eu, pelo menos, não acompanho. Não sei se tu acompanha. Não tem como acompanhar. É uma coisa que tu não consegue. Assim, eu acho que dá ansiedade não só esse volume gigantesco de possibilidades, né? Que a gente vive num mundo cheio de oportunidades e possibilidades e parece que a gente não tá aproveitando nada e parece que tá todo mundo aproveitando e menos nós, assim. Meu Deus, será que se eu não ficar por dentro disso, eu tô por fora daquilo, e se eu ficar dentro daquilo, eu tô por fora disso. E aí começa a faltar ar e aí fala assim, tá, não, só um pouquinho, calma. Isso é o FOMO, né? Fear of missing out. Isso. Então a gente tem que... Eu sempre penso, né? E gosto muito de citar uma frase do Emicida, de uma das músicas dele, que diz assim, quando os caminhos se confundem, é necessário voltar ao começo. Então a gente precisa entender lá as questões conceituais, né? Então eu sou bastante conceitual, o designer é conceitual. Sim. Né? Então eu sou bastante conceitual nesse sentido, porque a gente precisa entender não só para onde, não é claro que para onde vai a ferramenta, mas entender o que significa isso, né? Sim. E para mim isso é um ponto de inflexão. A IA para mim é um ponto de inflexão. São coisas que não tem como voltar atrás mais, sabe? Eu acho que o último que aconteceu, sabe-se lá, mas eu acredito que seja a internet, por exemplo, né? Depois da internet, não tem como voltar atrás. Ninguém vive mais sem. Sim. E mesmo eu não quero me conectar em nada. Tu já tá conectado, desculpa. Né? As coisas estão acontecendo e, tipo, tu tá imerso, tá dentro de um ambiente onde aquilo está conectado. Então não tem como mais. E aí, a partir disso, entendendo esses conceitos, principalmente de novidades, isso sempre existiu. Essas coisas, novidades e inovações sempre existiu. A ideia de transformação de um trabalho que eu acho que pode ser por aí o nosso caminho, assim, né? De transformar o trabalho. Por quê? Inovações dentro do trabalho, automatização dentro do trabalho, automação dentro do trabalho, as coisas acontecem desde a Revolução Industrial, que foi outro ponto de inflexão, que vem essa mudança do trabalho, né? Então, a gente vai no supermercado, tem self-checkout, né? Ou você vai numa farmácia, tem self-checkout. Tiraram aquelas pessoas que estavam no caixa, então já não tem mais pessoas no caixa. Tem essa coisa do emprego, né? Que assim, claro, são que vai milhões mudar. que vão acabar. Milhões vão acabar. E os novos empregos que são gerados pela tecnologia, eles não cobrem esses empregos que estão saindo. Então, né? a gente tem que pensar nisso, né? Como empresa, como sociedade, a gente tem que pensar o que fazer com essas pessoas, né? Exato. E eu acho que tem um ponto interessante da gente trazer também, porque eu sou um fã de educação, né? E a gente, quando começa a educar ou começa a entender um pouco mais a educação, que é gigantesca, imensa, a gente fala assim, tá, mas a educação nunca consegue acompanhar o ritmo também, né? Porque existem uma série de burocracias para a gente conseguir conceber um novo serviço, um novo emprego, vamos dizer assim, né? Uma nova formação, isso precisa ser legislado, precisa estar... E já passou, já foi para frente, já tem uma nova coisa surgindo, e muitas vezes a gente fica preso também a esses modelos, né? Fica preso aos modelos de formar, ter um emprego, né? E as coisas vão acontecendo. As coisas já aconteceram para a própria televisão, a transformação da televisão, por exemplo, que era outro ponto de inflexão, mas a imagem, né? Tu conseguia enxergar depois do rádio, veio uma imagem, e essa imagem... Aí depois veio ainda, vamos dizer assim, a parte cultural, veio as telenovelas, veio o cinema, muito antes ainda, mas
a gente enxergar o cinema dentro de casa, Sim. e aí vinha uma programação regular de televisão, mas daí veio os vídeos on demand que já revolucionaram tudo isso, então eu posso assistir a hora que eu quiser. Eu vou E os tempos das coisas, né, que tu falou, né, tipo, existe o tempo da tecnologia, existe o tempo da legislação, existe o tempo da educação, né, hoje os estudantes que entram na formação superior, muitas vezes eles se frustram, porque a formação superior está muito mais próxima da nossa formação, né, do que uma formação que tá olhando para essa realidade, e aí muitos estudantes caem fora. Claro, Henrique, mas não se refletem nisso. Eles estão na mesma sala de aula, com a mesma, né, com mesma estrutura, mesmo modelo. Mesmo modelo. Isso, né? isso. A IA pode ajudar nisso, né? Com certeza. Nessa de trazer mais eles, né? Trazer atenção. Eu acho que a gente tem aqui algumas questões bem importantes. Essa transformação no trabalho, ela é muito importante. Teve até um vídeo, né? Na verdade, uma entrevista que o Domênico Masi, antes de morrer, deu, né? Onde ele falava justamente sobre isso, né? Então, assim, o que vai mudar no trabalho? Porque ele é um sociólogo que sempre estudou o trabalho, né? O que vai mudar no trabalho com a inteligência artificial? E ele defendia a ideia da trabalhidade, ou trabalhar, alguma coisa. É por aí. É por aí, né? Onde a gente foca mais no trabalho, que diz respeito a uma elaboração também maior a respeito daquilo que tu está fazendo, que demanda também um conhecimento maior sobre o que vai ser feito, em detrimento da ideia de emprego, né? Porque realmente, assim, isso já existe, eu acho que a separação ela já existe claro. no imaginário das pessoas, né? Emprego é uma coisa, assim, tipo, eu vou me empregar porque eu preciso de dinheiro. E só abrindo parênteses, existe não só no imaginário, como existem pessoas hoje que preferem um trabalho ao emprego. Que é uma coisa, é uma mudança de paradigma para a minha geração. Mas eu acho que tem uma volta. Que foi criado para procurar emprego, é doido. Mas eu acho que tem que estar tendo uma volta. Uma volta para a coisa do emprego fixo. Porque eu acho que... Da CLT, assim... Tem um hate que rola na internet, sobretudo TikTok, né? A galera mais nova, assim, faz... Ai, tu vai ser CLT, olha que horror, sabe? Desmerecendo super CLT, né? Dizendo que isso é coisa, enfim, de gente pobre. Mas talvez, como a Rose pontuou, seja um pouco assim, já que eu não vou ter mesmo, eu vou desdenhar. Pode ser isso. Exatamente, porque assim, nada melhor, né? Do que ter uma coisa ali para teu aluguel, tuas coisas, saber que tu tem, assim, a gente garantidinho. Sabe o que é ficar buscando projeto atrás de outro, né? Então a gente somos empresas freelas, né? Porque a gente, empresa freela. Né? Não, eu sempre digo que o mundo é freela. Tem algumas empresas que são ainda conseguem ter a sua sequência dentro do, mas o resto ainda é do trabalho. O freela vem também dessa situação de ser um trabalho informal, né? Sim. De eu fazer algo esporádico, algo específico de curta duração ou não, mas de um determinado período, né? Quase um evento, assim, né? Ele existe aquele evento, assim, ele pode durar um ano, mas pode durar uma semana, pode durar um dia, uma hora. E a gente que presta serviço é um monte de freela, né? Existem as almas livres, né? Os trabalho nômade, né? Os nômades digitais que podem trabalhar de qualquer lugar. Geralmente na área da tecnologia, né? Sim. Então, assim, mais isso. Mas eu acho que tem muita gente querendo voltar para coisa mais segura, eu acho. Não, eu acredito que sim. Nunca porque a gente sempre... Essa coisa das transformações comportamentais, a gente acaba se fixando muito em determinados pontos, né? Então, olha muito para uma coisa e enquanto a gente está olhando para uma coisa em específico, tem uma série de outras que vão acontecendo ao mesmo tempo, né? E o mundo que a gente está vivendo hoje é um mundo de tudo ao mesmo tempo agora. Eu não sei se vocês viram até esse filme que é o... Ai, meu Deus. Exatamente. Que também não lembro o nome. Tudo ao mesmo tempo. Agora. Não é bem essa coisa, mas é mais ou menos isso aí. Que tem várias coisas acontecendo justamente somadas ao mesmo tempo e juntas elas acabam num determinado, são vários universos, né? Num determinado universo elas convergem para que alguma coisa aconteça. E reflete muito justamente, é uma obra que busca refletir a nossa realidade, né? Porque a gente também fica especulando muito, e se for para cá, e se for para lá, né? Então, abre muitas possibilidades. Então, eu vejo que as pessoas estão olhando muito para essa questão. A inteligência artificial vai tirar muito
emprego, né? Mas, por outro lado, tem isso. As pessoas também estão voltando a querer ter o emprego, mas ao mesmo tempo, o trabalho. E o que a gente vê é que o mercado de luxo, né, de várias áreas, assim, tem valorizado muito o artesanal, o manual, porque é a maneira de se distinguir. Eu acho que existe uma... Eu acho que existe uma volta para essas coisas que realmente importam, sabe? Que são as pessoas, né? Eu penso que o trabalho artístico, ele nunca será substituído. Sim. Então, por esse olhar, assim, por esse olhar mais humano e por ter essa... Porque o artista, ele tem, por mais que seja um lado comercial, exista o lado comercial, que é uma coisa tem que entender isso também, né? Não só o artístico, por mais que tenha uma reflexão, e o artístico traz essa reflexão, de modo geral, tem esse lado comercial e, ao mesmo tempo, tem esse viés de ter esse olhar humano. Sim. De ter essa percepção humana, né? De ter a mão de uma pessoa produzindo aquilo. Sim, é a reflexão de uma pessoa sobre o que está acontecendo na sociedade. Sim. E ele faz um recorte ali e a partir daquilo ele gera alguma coisa. E por mais que tenha essas atividades produtivas, dentro da parte artística existem atividades produtivas, possam ser automatizadas, podem ser e construídas por inteligência artificial, por exemplo, dentro dessa... Ainda a parte final, é assim que eu acredito, é assim que eu vejo, é assim que muitas vezes eu me coloco também dentro do meu negócio. A atividade fim, ela não é posta pela inteligência, e sim por uma finesse humana ainda tem uma... A reflexão final ainda é alguém. A reflexão a inteligência artificial não consegue fazer, né? Aquela reflexão que vai gerar um determinado resultado. Eu acho... Porque são cálculos, né? Se for pensar, tudo é cálculo matemático. Então, se tu colocar todas as coisas na mesa, uma hora ela vai chegar em conclusões. Né? Pois é, eu acho que dizem que daqui a 2 anos, né, fujam para as montanhas. Eu acho... A IA vai estar fazendo tudo, assim. Né? Sim, da inteligência artificial geral, né? Que eles chamam. Então, eu vejo, o meu ponto de vista em relação à inteligência artificial e a forma que a gente utiliza na Lopra, por exemplo, é em meio, não fim. Então, a gente ainda usa nos processos, agiliza os processos, como a gente falaste, acho que agiliza muitos processos em algumas etapas, sugestões, geração de coisas, vamos chamar de coisas, porque pode ser ideia, palavras, expressões, objetos, enfim. Geração de coisas, para mim é meio ainda, né? Então, essa parte de geração... Claro. Não a parte de produção, eu acho que vai entrar na parte da produção, porém, dentro do meu negócio, do meu universo onde eu atuo ainda, existe uma restrição muito grande às pessoas ainda, existe uma aversão muito grande. Assim, as pessoas têm, talvez por desconhecimento, talvez por medo, talvez... De usar. Né? Tipo assim, eu uso pra mim, mas no meu negócio não, sabe? A pessoa fala assim, não, em casa eu uso, mas aqui no trabalho não. Mas a rejeição, ela vem das tuas equipes ou dos clientes? Vem não, os clientes nem sabem ou nem se importam, nem tocam no assunto, não é algo que é aberto, assim. Mas da equipe tem restrição, assim. Né? Até porque dentro de um estúdio de animação, onde eu atuo, até nem gosto muito da expressão, e eles sabem que trabalham comigo, sabem que eles se chamam quase todos de artistas, né? São artistas disso, artistas daquilo. Eu falo assim, cara, artista é uma outra coisa, né? Tu é um profissional que faz aqui. Eu gosto muito mais de trabalhar e entender que aquilo é uma grande obra onde todos somos pedreiros e estamos todos construindo alguma coisa. Assim, claro. Mas... É uma boa analogia. Eu prefiro, porque de fato a gente está construindo algo, né? E muitas vezes não é nem algo para ti, é algo para alguém, ou seja, é terceirizado, que alguém veio com aquela ideia nem é minha, eu tô literalmente prestando um serviço, só. Claro que é um serviço que tem uma estética, que tem um olhar artístico, mas não é um produto artístico, tem seus fundamentos, tem seus objetivos, tem tudo, tá tudo certo, mas tá muito mais perto de uma obra física, de construção civil, do que algo contemplativo e reflexivo. Ele tem um objetivo de comunicação, né? Que não necessariamente um trabalho artístico precisa ter. Não precisa. Mas eu acho que a Rose ia colocar essas questões ligadas ao humano, assim, gostaria que você retomasse o pensamento.
Não, eu estava vendo um dado do Fórum Social Mundial, né? Uhum. Que 198 milhões de empregos serão criados nos próximos anos, Uhum. mas 98 vão acabar. Uhum. 98 milhões Uhum. no mundo, né? Então, assim, é um número de pessoas gigantesco, né? Sim. E eu acho que as empresas que a gente essas empresas as IAs, elas vêm, né, de outros países, né, da China, dos Estados Unidos, né? Então, assim, não existe um comprometimento, né, de resolver essa questão, Uhum. né? Então, assim, não estão nem aí. Inclusive, a coisa da sustentabilidade, né? Sim. O Brasil talvez se torne um país de data centers, né? Então, assim, Deus me livre que isso aconteça. Sim, mas pode acontecer. Né? Pode acontecer. Não, eu sei, Tem eu sei muita gente interessada, né? Sim, aqui o Dourado do Sul mesmo queriam transformar. Exatamente. Então, e na relação desses empregos, assim, eu acho que as empresas têm que se comprometer, né? Então, assim, a sociedade, governo, né? Essas empresas que estão trazendo com a alocação dessas pessoas, né? Sim. Ou modo de sustento, assim, não sei. Essa é uma preocupação para mim bem importante, assim, porque posso contar uma história? Deve. No início da UP, bateu na nossa porta um cara, que é meu cliente até hoje, que tinha uma empresa que fazia um sistema para curtumes. Eu não sabia o que era sistema naquela época. A gente fez um trabalho lindo para eles, sem saber exatamente o que eles faziam, sabe? Quando tu vai no feeling. Vai no feeling, né? Isso aqui, mais ou menos, porque a tecnologia ainda, né? Nós não tinha, sei lá, recém tinha aparecido o celular naquela época, assim. Sim. E essa empresa, a gente foi fazendo, ele é cliente até hoje, ela cresceu de um modo, assim, absurdo, né? Então, assim, ela tá nos curtumes de todo mundo. Nossa. Ela é gigante, né? Então, ela trabalha com a automatização dos curtumes. Para quem não sabe, curtume, né, do couro, né, são aqueles lugares que são bem insalubres. Super. E são insalubres em qualquer lugar do mundo. Que usam muitos materiais químicos fortes. Mas muitos empregos ali foram extintos desde o início, né? Porque agora aperta um botão aqui, não sei o que, e depois vai lá, os dados, todos os relatórios vai lá para a diretoria, né? Então, ela tem dados, a diretoria tem dados super importantes, né? De economia, de onde deve melhorar. Isso é maravilhoso, mas ao mesmo tempo, né, a gente tem essas pessoas que ficaram de fora. Então, tem isso, assim, essa é uma preocupação. E acho que olhando por esse viés também, pensando assim, claro, curtumes são lugares insalubres, então essas pessoas que perderam seus empregos nesses lugares, talvez tenha sido até bom para elas, porque esses espaços são insalubres, mas por outro lado, a gente deveria então trabalhar de uma maneira que esses lugares não sejam insalubres, né? Garantir o bem-estar de todos, né? E também, por outro lado, como sociedade, pensar em outros empregos de mais qualidade que possam absorver essas pessoas. Outros empregos, ou uma renda mensal básica, que é o que se... Né? A renda mínima universal. Mínima universal, que é uma ideia... Que, aliás, assim, alguns países do mundo estão já se preparando para isso, a China é um deles, e por isso que tem toda essa transição que está acontecendo lá, e eles estão fazendo essa transição com a certeza de que eles vão conseguir manter as pessoas de alguma maneira. Né? Então, elas perderão emprego, sim, elas perderão emprego, mas nós vamos manter de alguma forma. Porque tu mantendo essas pessoas, também a economia continua girando, claro. Né? Porque tudo é business, né? Exato. Tudo é business, então se essa pessoa tem dinheiro para gastar no armazém da esquina, comprar essas coisas, a coisa vai... E a economia mais importante de todas é a local. Claro, desenvolver né? Exato, os negócios locais, porque são as milhões, bilhões de economias locais que existem no mundo que fazem a macroeconomia acontecer. Exatamente. Frase do Gustavo Borba, acho que nas primeiras aulas que eu tive no mestrado, que ele falou assim, o problema é global, mas a solução é local. Exato, claro, exato. Tu tem que até a questão do teu lixo, né? Tu tem que que é uma coisa micro,
tu tem que resolver teu lixo. Tu tem É que verdade. saber onde botar o lixo seco, o lixo Exato. orgânico. É Tu verdade. tem que ter uma composteira, tu tem que, sabe? Tu tem que fazer a tua parte. Isso é micro, né? E aí tu vai indo, assim. Acho que é o único jeito, assim, mudar a pessoa. Exato. Né? Aquela coisa de pessoas, como é que é? Mudam. A educação não muda o mundo, mas muda as pessoas. E Sim. as pessoas mudam o mundo, né? Sim. E aí, gente, como é que estão as adaptações das equipes? Tu já falou da resistência, mas tem curiosidade? E tem a questão geracional também. Não sei se vocês percebem isso Claro. nas equipes. Claro. Fale mais sobre isso. Mas sabe que lá no estúdio a gente tem profissionais, obviamente, tem muito mais jovens do que pessoas mais velhas. E me incluo nas pessoas mais velhas, né? Mas tem muito mais jovens. Trabalho com uma galera muito nova, assim. Uma média, sei lá, 22, 23. Até porque para animação são pouquíssimos centros de formação, né? Então, Acaba tu formando, né? acaba o mercado formando, assim, né? Acaba a indústria sendo formadora de pessoas e alguns estúdios acabam fazendo alguns cursos formadores e algumas pessoas saem, montam pequenas escolas formadoras e assim vai, uns aglomerados de coisas, assim, né? Então, assim, tem uma, eu até brinco e brinco falando sério, né? Que não tem formação, mas tem gente consumindo, tem gente produzindo, tem empresa trabalhando, mas não tem uma formação ainda. Ou seja, essa cadeia tá capenga, sabe? Tá faltando uma perna nessa cadeia. Então, assim, dentro disso, pessoas jovens, mais novas, vamos dizer assim, todos somos jovens, né? Sim. Obrigado. Olha, eu acredito. Eu acredito. Eu sinto. E pessoas mais novas, elas são ávidas por novidades. Sim. Isso é comum. Mas chovendo molhado. Mas assim, elas trazem muitas questões de querer fazer. Mas só que ao mesmo tempo, elas compartilham só em pequenos grupos. Assim, acaba não expandindo. Por uma série de fatores. Primeiro delas, por não entender até muitas vezes a importância de compartilhar um conhecimento. Sabe? De chegar num grupo e falar assim, cara, já viu que tem isso aqui? Eu chego pra ele, viu que tem isso aqui? Ele fala assim, não, sabia? Pô, nunca avisou. Não, a gente já faz isso aí, um tempão já. Falei, mas por que não avisa? Vamos chamar as pessoas, tem mais gente interessada, vamos unir as pessoas que... O que tu acha que significa isso? Eu acho que as pessoas não têm conhecimento, não tem a importância. Ou querem guardar pra si? Não, porque eles são muito mais compartilhadores do que qualquer coisa. Até pelo efeito de rede social, a gente já vê isso. Então, adoram estar compartilhando, sabendo onde estão, o que é, e fazendo vlogs diários, né? E, então, tipo assim, então é isso, assim, eles não se importam de compartilhar. Eles talvez não entendam, e talvez a juventude ainda não deixe entender a importância de compartilhar isso. E para nós, como gestores de um negócio, é fundamental que eles compartilhassem, assim, mas muitas vezes não enxergam, até mesmo dentro do dia a dia, dentro da rotina, dentro de um horário específico, não tem tempo, não conseguem encaixar algo que faça aquilo ser maior, sabe? E às vezes tem uma coisa, aí eu não sei se é geracional ou se é de maturidade, mas eu vejo isso acontecendo lá no escritório, né? A gente faz, de vez em quando tem alguns horários, a gente faz uma arena, né? Certo. Cada um coloca o seu projeto e todo mundo, em tese, todo mundo coloca o dedo. Certo. Aí a gente tá lá, a pessoa tá apresentando, e aí eu começo a pontuar alguma coisa, e quando eu vejo, só tô eu falando. Sim. Porque parece que chefe, né? Isso tem uma outra relação também. Mas não é só o ser chefe. Uma relação também. Tem isso, mas tem um pouco assim, parece que é feio colocar o dedo no trabalho do amiguinho, mas é o contrário. Na verdade, assim, qualquer coisa que eu olhar, né, do meu ponto de vista, eu vou agregar de alguma forma, vou fazer a pessoa refletir, vou fazer a pessoa pensar o que poderia ser diferente, o que poderia acrescentar, o que poderia mudar. Mas eu não vejo muito essa cultura. Talvez a gente não tenha desenvolvido ela, mas eu não vejo, especialmente do pessoal mais jovem, essa cultura assim de, não, quem sabe tu faz assim, sabe? Que é tão... Eu aprendi assim, aprendi com meus colegas. Sim. Não, eu concordo, tá? Eu acho que
tem essas questões também de não querer magoar o coleguinha, né? Não magoar o amiguinho. Mas muito pelo contrário, né? É o contrário, é assim que se cresce, assim que se fortalece. Mas vem desse compartilhamento, Mas eu sabe? acho que depende, né? As equipes também vão girando, né? Sim. Assim, a gente tem isso. Apesar da UP não ter essa Rotatividade. rotatividade, lá todo mundo fica, tem 15 anos, 8 anos. Ao mínimo que tá é 5 anos, assim, ficam bastante tempo. Mas isso é bom? É ótimo. Significa que é um ambiente de ótimo. trabalho bacana, Saudável. que as pessoas querem ficar, justamente. E eu acho bem legal isso também. Eu Claro. concordo. Os nossos clientes também ficam por bastante tempo, né? A gente tem esse tipo de relação, assim, não sei dizer como é que é, mas isso acontece. Mas na minha equipe atual, por exemplo, eu sinto essa coisa do botar o dedo. Aliás, com bastante avidez, assim, sabe? Que bom. Né? Então, assim, mas para bem ou para mal? Não, para bem, para ficar melhor, sabe? Legal. E não se importa, ninguém... O trabalho é bem interessante, assim, porque ele é bem em conjunto. Colaborativo. Exatamente. Né? Então, aquele trabalho realmente é de quase todo mundo. Claro que tem o responsável e a ideia original, mas eles sempre têm... A gente sempre faz isso também, né? Em alguns projetos de cada um falar alguma coisa e geralmente é realmente colaborativo, assim. Que bom. Que bom. Porque ao mesmo tempo que essa geração, as gerações mais jovens, né? Porque a gente olha muito a Z, mas já tem a Alfa aí que já está entrando no mercado de trabalho, porque são os nascidos em 2010, a partir de 2010, então daqui a pouquinho já vão estar entrando também, né? Eles são, sim, as gerações do compartilhamento. Mas, ao mesmo tempo, eles não necessariamente são as gerações da colaboração, por mais que a gente achasse que isso iria acontecer de uma maneira quase natural, né? Mas não necessariamente são as gerações da colaboração, assim. É preciso haver o fator engajamento para que a colaboração aconteça. Então, muito provavelmente, você consegue criar esse fator engajamento para que a colaboração aconteça, assim. Pelo menos é o que eu percebo, né? E claro, aí tem essa dimensão do conhecimento. Talvez eles não compartilhem o conhecimento porque eles acham que isso não engaja. Eu fico um pouco... Às vezes não sei se decepciona a palavra certa, mas eu fico um pouco chateado, porque às vezes eu chego num ponto do entendimento de algo que eu acho muito legal e aquilo já está superado faz tempo já. Eu falei assim, mas como é que ninguém falou ainda, sabe? Como é que ninguém falou isso aqui ainda? E trata com naturalidade. Não, a gente faz isso aqui, essa automatização aqui, a gente já trabalha já há um ano já. Eu falei, pô, cara, mas como é que a gente não consegue unir as coisas, sabe? Sim. Então, às vezes é essa resistência que muitas vezes eu percebo que falta. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo empresas, por exemplo, que têm trabalhado com IA como projeto de IA dentro da empresa. Então, tipo assim, tu tem que ter um projeto de fato, assim, um projeto de reestruturação. Assim, nem tem o projeto de reestruturação financeira, o projeto de reestruturação de custos, é um projeto de IA. Então, beleza. Então, tem alguma pessoa responsável, alguém encabeçando, alguém... Tá, aonde que a gente vai utilizar isso? De que forma a gente vai utilizar isso? O que tá para utilizar disso, né? Também, porque, que a gente falou antes, inúmeras ferramentas, todo dia cria uma nova, tá, beleza, mas... E aí? E a gente, como designer, sabe que nada é novo, né? Nada é tão novo assim. Então, as coisas são pequenas recombinações de outras coisas já existentes, né? Tem o teu tempo também, né? Pra te aprender aquela ferramenta. Tem, claro que tem. Claro que tem essa curva de aprendizado, sem dúvida nenhuma. E muitas vezes eu, né? Eu falando da gente, mas é eu mesmo, falando pra mim mesmo. É tu contigo eu falando mesmo e os outros teus. Isso. A gente acha que vai resolver, assim. Eu falo assim, cara, não precisa eu resolver, né? Claro. Tem pessoas que são muito mais capazes e pessoas muito mais interessantes para resolver do que eu, assim, sabe? Muitas vezes eu preciso dar o empurrão, assim, gente, fala assim, vamos se reunir aqui nessa sala, aqui, segura aqui, fecha a porta.
né? E deixa todo mundo aqui dentro, ninguém sai agora. Pelos próximos 30 minutos, ninguém sai aqui de dentro. Eu sou muito partidário, assim, de ter o telefone de quem sabe, assim, porque eu adoro a gente não tem como dar conta de todos os processos, mas a gente pode estabelecer contatos. E eu acho que a nossa tarefa como gestores é muito isso, né? Estabelecer uma rede de contatos, porque a gente não vai resolver tudo e não vai resolver muita coisa, na verdade, né? Não, e é muito isso, assim, eu acho que tem esse olhar um pouco, mas precisa ter esse olhar técnico também, entendeu? Porque penso eu, que para acontecer algo transformador dentro de uma empresa, assim, precisa doer, assim, alguém tem que estar doendo, assim, porque senão as coisas continuam do mesmo jeito, vai da mesma forma, como já foi feito, e eu sempre falo da parte da animação, eu falo assim, a animação, pergunta para muitos produtores de animação, sempre fala assim, é muito difícil, muito caro. Eu falei assim, gente, a gente vai morrer de fome se um dia falar assim toda hora. Assim, é difícil e caro. Eu falei assim, por que vai querer comprar, cara? Eu falei assim, então temos que achar formas de produzir mais barato e mais rápido. Tem que ser o contrário, o pensamento. Sabe? Como é que a gente faz isso acontecer? Assim? Através de ferramentas? Beleza, quais são as ferramentas? Através de inteligência artificial. Tá, mas como? Quais? Como é que a gente faz essa combinação para isso acontecer? É só no processo ou pode ter uma parte produtiva também que vai entrar em ação? Então... Tá, e a partir dali a gente começa a ter novas visões daquilo ali. Claro que uma empresa pequena, com pouca gente, é todo o sacrifício de, assim, tem um trabalho, né? O nosso trabalho, eu presto serviço, tem as minhas coisas também para fazer. As minhas coisas, eu digo, os produtos próprios da Alopra, né? Então tem os nossos próprios projetos, com a nossa própria cara. Então, tipo assim, é quase é o do pratinho aquele, né? Do circo chinês, aquele. Os pratinhos que fica lá com os girando, vários o tempo todo, né? E a bicicletinha tá e na bicicleta, né? Então, tipo assim... E é muito pratinho. Mas agora tem mais um pratinho, e parece que é o pratão, né? Ou a do bambolê do circo, aquela que fica com vários bambolês, assim. Agora tem a travessa, assim, com a lasanha. Isso, exato, sabe? Então, tipo assim, mas como é que a gente transforma isso em projeto de fato e como é que isso vai adiante, assim? Eu acho que essas recombinações, assim, internas que são o nosso desafio, assim. Como é que a gente para, a gente bota mais gente, como é que faz esse equilíbrio? E aí, esse produto, né, esse prato vai para mesa. E eu queria entender, tu já falou sobre isso, Fernando, mas no teu caso, Rose, assim, tu tem um determinado projeto e esse projeto ele tem um uso um pouco mais intensivo de inteligência artificial. Como é que é a relação com o cliente? O cliente, ele pergunta, ele fica sabendo, ou por outro lado, ele até demanda, pergunta para vocês que ferramentas de inteligência artificial vocês estão usando? Como é que tá sendo essa relação? Eu costumo sempre informar, né? Ou eles perguntam. Claro. Eu tenho um cliente que sempre pergunta. E essa imagem aqui? Né? Eu falei, essa é IA. E eles adoram, sabe? Eles ficam encantados, porque... Sim. Encantamento da tecnologia. Da tecnologia. E tem um outro encantamento. Eu não preciso pagar essa foto. Né? Então, assim, esse é uma coisa bem que a gente tem que pensar, né? Então, assim... Encanta o bolso. Encanta o bolso também, né? Então, assim, aconteceu comigo, assim, de o cliente ficar super orgulhoso que a gente estava usando IA, sabe? Para fazer algumas coisas, assim, tipo, o estúdio tá, né? Porque ele pode falar para os outros que ele tem um estúdio que está usando IA. Assim, porque ainda é novidade. Ainda é novidade. Tem esse capital aí, né? Exatamente. E no terreno específico, desculpa, Rose, mas no terreno específico da imagem é complicado, né? Porque assim, a gente, claro, existem diferentes fontes, né? Mas, digamos, as mais comuns são muito ruins. São muito ruins. Então, a gente, especificamente nesse terreno, a IA muitas vezes faz coisas muito melhores, porque a gente consegue fazer com que ela gere um resultado muito mais específico, né? Com a curadoria, né? Com a curadoria. Com a direção de arte. Isso. Exatamente. Isso. Eu também acho, assim, que uma foto de ambiente, por exemplo, pela IA, tem que ser um arquiteto, né? Assim, eu quero a luz, eu quero esse móvel, eu quero sabe? Então, a gente ainda precisa, né? Acho que é para dar essa direção de arte, senão tem muita coisa. Precisa de um conhecimento prévio, né? Então precisa de um conhecimento se não vira, prévio. é isso. Se não vira meme de WhatsApp, assim, né? Exatamente. Mas eu, assim, né? Família, Instagram da família, assim, manda um vídeo. Aí meu filho, mãe, isso aí,
Ai, não acredito, eu me tornei a tia. Tornei o que eu mais temia. Todos nós nos tornamos os tios, né? Porque eu não sei, eu parei de mandar, porque eu não sei mais discernir. Muitas vezes eu não sei Não, mais eu discernir. parei também. A menos que Que é aconteça um uma coisa perigo, muito né? absurda, Exato. né? É. Eu não... Parei Tipo um gato dentro da lava-louça, lavando a louça, dizendo que é aquilo que funciona dentro da lava-louça. Não, aí eu mando, aí eu acho Aí legal. dá pra- Aí eu acho Dá legal. pra mandar, esse dá pra mandar. Aí até a minha tia sabe que é IA, então tá tudo certo. Tá tudo certo. Não, mas é complicado, assim. Eu acho que essa coisa de usar a IA dentro do trabalho Uhum. é super importante. Mas eu queria trazer um outro ponto também sobre a Claro. IA e trabalho. Que é assim, tu faz as coisas um pouco mais rápidas, Sim. né? A apresentação lá, não sei Uhum. o quê. Às vezes a IA dá uma ideia, né? Tu vai, Uhum. ela dá um Uhum. start numa Uhum. coisa lá. Uhum. Mas e o tempo que sobra? Eu diminui tempo nesse trabalho. Uhum. Então, né, a princípio tem uma sobrinha. Uhum. E a gente poderia usar essa sobrinha para viver, né? Uhum. Uhum. Para fazer outras coisas, sair com os Uhum. filhos, para não sei o quê. Não, mas a gente usa para trabalhar A gente mais. encaixa outro A job. gente encaixa outro Uhum. job, outro Uhum. job. Uhum. E aí a gente vai se acostumando. Pô, tu resolveu super rápido esse projeto, já toco outro para ti, sabe? Então, assim, essa coisa desse excesso Uhum. Da né, performance. da performance, isso é uma Uhum. coisa preocupante também. Né? E eu acho que... Muito. Eu tava pensando nisso no início da nossa conversa. Porque Uhum. quando eu ainda peguei, na minha formação, assim, pelo menos de base, assim, ensino médio, assim, de fazer passo-patu, Uhum. aquela coisa toda, né? Sim, Manual. Letra K. Letra caixa, né? Letra 7. Letra 7. Letra sete. Antigamente, sei lá, demorava uma semana para fazer um determinado trabalho. Depois, com a computação gráfica, 1 dia, 2 dias. Uhum. Só que o que acontece com os outros dias? A gente pega mais trabalhos. Isso. Então, assim, a gente não tá se libertando. A gente tá só entregando mais rápido para pegar mais coisa. Exatamente. Até porque esse trabalho que tu entregou em 2 dias, ele vai ter um valor menor do Com que aquele que certeza. tu ia levar uma Você vai semana. precisar mais trabalho. Com certeza. Vai precisar de mais trabalhos para equilibrar o caixa no final do mês. Exatamente. Outra Né? coisa que vai sumir são os locutores, né? Uhum. Sim. É a dublagem, o pessoal de dublagem que trabalha dentro do nosso Vai universo fazer um ali vídeo, é bem uma complexo. locução, Assim. a gente contratava um locutor. A gente tava falando pra fazer antes um da vídeo. música, né? Da própria música. Não. Então são coisas que a gente... E agora vocês estão usando IA para fazer esse tipo de trabalho? já fizemos. A gente não é muito a nossa praia, assim, de fazer vídeo, mas a gente já, alguns pequenininhos, a gente já fez com IA. Não, sabe que até o novo álbum da Rosalía, que super todo mundo comentou, porque realmente muito diferente de tudo que ela vinha fazendo e muito diferente do universo do pop mesmo, assim, né? Mas eu vi muitas críticas, muitas pessoas que estavam fazendo críticas, né, críticas positivas, no caso, dizendo que esse álbum dela era uma ode a não usar a IA, porque nas músicas tem imperfeições, assim, a voz dela rouca e depois se tornando mais clara, e ela quis manter aquilo, né, porque ela trabalhou ali a direção de arte, vamos dizer assim, né, teve o olhar dela o tempo todo, mesmo trabalhando com outros produtores. Então, isso é uma coisa muito arts and crafts, né? A gente está voltando muito para a discussão. Exatamente. Mas esse é o teu terreno, né, Paula? A tendência, contra-tendência, etc. Quer dizer, é óbvio Exato. que o trabalho manual, ele acaba se tornando mais Valorizado. né? Porque ele vai na contracorrente do que todo mundo está fazendo, né? Então, isso necessariamente vai acontecer, né? Eu queria voltar um pouquinho de Claro. uma coisa aqui, sobre a qualidade do trabalho e aquela coisa de alguns empregos dentro do nosso universo, né? Do universo criativo, assim. Eu estava conversando com o pessoal do estúdio, assim, vocês acham que isso vai tirar nosso, né? A gente estava falando sobre IA e tal, vocês acham que isso vai tirar o nosso trabalho, assim, vocês, né, a busca por novas ferramentas e tal. Aí eu disse, não, porque tem aquela coisa vocês lembram aquela coisa que tu vai fazer uma empresa pequena e ele disse, não, eu tenho um sobrinho que faz muito bem, né? Sim. Sabe? Agora ele vai dizer, eu tenho uma IA aqui no meu telefone. E aí me falaram assim, vai continuar essa pessoa, Rose, só que o sobrinho, ele vai usar IA, mas não vai estar bom também, porque ele não sabe usar, né? Então eu acho que essa coisa
O que eu quero chamar é Sim. que a gente precisa se qualificar, né? Os profissionais, eles precisam se Sim. qualificar cada vez mais, assim. E essa dimensão da curadoria, ela é muito importante, né? E aí, de novo, falando sobre as gerações mais jovens, Z e Alfa, essa questão da conexão entre os pontos, né? São gerações que foram habituadas a acessar conhecimentos de maneira fragmentada. Então, eles têm uma dificuldade grande em ligar os pontos, em Verdade. enxergar o todo, assim. E de atenção também, né? Por causa disso, por causa da fragmentação, Uhum. assim, né? Tu Uhum. fragmenta para manter a Os atenção naquele... conteúdos, né? muito pequenos, curtinho, muito assim. curtinhos, né? Eles conseguem manter a atenção por, sei lá, 5 minutos. Mais Aham. que isso não dá, não vai. Não tem profundidade, né? Acaba isso, né? Porque em 5 minutos você não Sim, você não consegue consegue aprofundar. E daí vem as outras dificuldades de leitura, de expressão, né? Uma série de dificuldades que acabam se somando. Então, talvez isso seja interessante para nós, né? Nós, pessoas mais velhas. Os livros continuam sendo vendidos, né? Mais do que nunca, inclusive. Mais do que nunca. Exato. Mas depende do tipo também, né? E eu- Livro, literatura, com toda certeza. Mas, tipo, aqueles livros que a gente comprava, Café assim... com Deus Pai, eu acho que vende mais. Sim. Não, mas eu digo assim, tipo... livros que eu tinha, que a gente tem ainda no escritório, assim. Aham. Coleção de logo. sim. Isso aí já era, Isso né? já era. Já foi Isso substituído. já era, isso já Então era. tem É. esse tipo de acho Uma que ali- pena, inclusive. uma Aquilo pena, era muito porque bom. Era tão Ai, legal. a gente Porra. E eu tava pensando, adorava. E inclusive... era caro, né? Nossa, Pô, Muito. Muito caro. os Muito. livros grandes, lindos. Grandes. Não, e a assim. Paula tava falando sobre isso, da atenção. aham. E eu lembrei, assim, de imaginar os meus alunos, na época da Unicinos, referência. E nunca começava a projetar. Eu acho que eu começava a projetar logo, porque eu tinha tão pouca referência. Eu olhava, 1 livro, 2 livros, 3 livros. É isso, tá, agora eu tenho que ter uma ideia. E eles não, é semanas coletando. E não, parece que não sai o ímpeto de projetar, ou o mundo é tão grande que eu vou seguir coletando, né? Eu não vou nunca tomar nenhuma decisão. Mas tu sabe que eu tenho uma percepção, e até divido com vocês isso. A relação de ser estudante para sempre, assim. Então eu vejo que tem uma dificuldade de virar profissional, assim. Então tu te forma, tu te especializa, daí tu faz mais uma outra especialização, depois tu entra no mestrado, depois tu ainda já emenda com doutor. Tá, vamos dizer assim, tá aí agora, né? E qual é o próximo ponto, assim, sabe? É o medo, né, de entrar. Eu não sei. E aí eu acho que tem muito disso, assim, de coletar. Tá, se no momento que eu botar no papel algo, né? Eu vou ser responsável por Eu aquilo. vou estar dando a minha cara a tapa aqui, né? Porque alguém pode dizer que não e alguém vai dizer que não, né? Claro. Sempre vai ter. Né? Claro. Então tem esse medo. E muitas vezes eu acho que a ferramenta, que a inteligência artificial, por mais que ela seja uma inteligência ainda, ela tá fragmentada em ferramentas, né? Exato. E a ferramenta sempre vai ser ferramenta. Sempre vai ter que precisar alguém para usar a ferramenta, né? O martelo sempre vai precisar alguém para segurar e bater. Né? E se tu não usar o martelo de forma adequada, tu pode pregar um parafuso com o martelo, não é problema, mas não é a ferramenta adequada para fazer aquilo. Sim. Né? Então, o uso da ferramenta também tem essa adequação, vai precisar ter essa adequação. E a combinação das ferramentas, vai precisar muitas vezes só furar uma furadeira, para depois botar um parafuso, para depois parafusar. Ou seja, tem uma combinação de ferramentas. E a inteligência artificial tem disso. Tu pode fazer essas combinações com outras ferramentas que não precisam necessariamente ser da inteligência artificial, Sim. né? Mas, de qualquer forma, tu vai ter que botar algo à prova. E eu acho que esse receio de botar algo à prova e isso não estar bom vai muito ao encontro disso que tu tá falando, assim, sabe? De tipo assim, não, beleza, vou ficar aqui no âmbito das referências que é mais confortável, né? É mais confortável. Sim. Mas eu vejo o contrário também acontecendo, né? Que o profissional atualmente atualmente não, tô falando sempre, mas assim, acho que agora se intensificou. O profissional que se forma e acha que, bom, agora eu tenho um diploma, e aí eu vou me sentar e eu vou trabalhar e vou fazer da mesma forma daqui para sempre. Em 2 anos ele tá fora do mercado, né? Porque o profissional ele tem que ter a mentalidade, ele tem que produzir, né? Tem que entregar o resultado do seu conhecimento,
mas ele tem que se reinventar o tempo todo, né? Imagina, Sabe nós somos a prova viva Mas disso, eu acho que a gente se reinventava mais, eu acho que a gente até, claro que obviamente nos assusta essa relação com a tecnologia muito avançada e as possibilidades nos assustam, acho que nos deixa mais ansioso do que assusta de fato, assim. Porque a gente sempre trabalhou, né? Uhum. Mesmo no começo da nossa formação, assim. Então a gente sempre trabalhou. E não tô dizendo que é certo ou errado, mas a gente sempre fez isso. Não tinha outra situação. Então, tipo assim, tu olhava pro teu colega e falava assim, tô estagiando. Tu falava, isso tu não? Era uma coisa também, tipo, assustadora. Assim, vai ter problema depois, né? Vai ter problema depois. Então, quando tu te forma, tu já tá trabalhando. Assim, a coisa já tá acontecendo. Já aconteceu. E tinha gente que ganhava muito bem estagiando. Muito bem, tanto quanto profissional. Já era tratado até como profissional. Então hoje eu não consigo enxergar muito isso, sabe? Então, eu acho que as pessoas primeiro procuram se formar, primeiro procuram depois acessar. E esse acesso tem esse problema, vamos dizer assim, vamos chamar de problema. Essa ideia de, tipo assim, eu vou fazer da mesma forma que eu sei agora, em 2 anos eu vou estar superado, assim, vou estar fora. Mas eu vejo da geração Z uma coisa, até porque eu tenho geração Z em casa, é o medo de falhar, muito maior, sabe? Então, o julgamento. O julgamento. Então, assim, é melhor não fazer. Não fazer, não botar. Sabe? Pois é. A minha mãe, que tem 84 anos, sempre diz, só erra quem faz. Só erra quem faz. Se tu não fizer, tu não vai errar nunca, né? E aí, enfim. Muito sábia ela. Muito sábia. Muito, né? Mas essa questão do julgamento, eu acho que ela é interessante. E talvez até olhando para o universo da IA, a facilidade de produzir coisas, vou botar em aspas, né, boas, assim, só usando inteligência artificial também ajuda nessa dimensão do julgamento um pouco, né? Eu acho que tem uma facilidade muito grande de errar e acertar. Sim. A gente ainda não sabe o custo disso, né? Que a gente estava falando. Custo em termos de planeta, a gente não sabe. Recursos naturais, né? A gente não sabe em termos de planeta o quanto custa isso. São as externalidades, né? Segundo a economia clássica, assim, só que essas externalidades estão cobrando a conta não agora. Vai cobrar. Claro, né? Mas tem essa facilidade de a gente errar muito rápido, assim. Né? O que, por um lado, é fantástico, se a gente for pensar que a gente pode errar rápido e acertar rápido ainda, e ficar errando cada vez. O pessoal das startups que adora, né? Quanto antes eu errar, mais rápido eu vou acertar, né? Sim. Então o nosso essa mentalidade eu acho sensacional, assim, eu não tenho essa ousadia, mas eu acho sensacional justamente isso. Vamos errando, uma hora a gente acerta, né? Então, tu tá mais perto, né? Estatisticamente, tá mais perto de acertar se tu começar errando, né? Claro. Mas eu acho que tem algumas questões, sobretudo no que diz respeito à dimensão autoral, né? Como é que fica isso? Como é que tu percebe isso? Tu já comentou que os teus clientes acham muito legal quando as coisas têm inteligência artificial, mas como é que fica com a tua equipe ali, a questão autoral, ou enfim, isso fica compartilhado, como é que é isso? Como é que vocês veem isso? Ai, nem sei te responder isso, assim, porque essa coisa da autoria, ela meio que se perde, né? Assim, e a gente faz muita embalagem. Embalagem é uma coisa que não é uma obra tem aquela assinatura de autor. Né? Não é uma obra de arte, né? Elas podem ser lindas, mas não são obras de arte, né? Então, assim... Então, acontece isso, assim, ela é meio que uma autoria coletiva, assim, né? Porque tem o nosso olhar, tem o olhar do cliente, tem o olhar do mercado, o que o mercado quer, né? Então, assim, o que vai ser... vai vender mais ou não, assim. Então, eu acho que essa coisa da autoria, ela meio que é coletiva. Ela se fragmenta. Ela se fragmenta, E no universo da ilustração é assim? Ou tem um pouco mais da alma do artista? Não. A gente não usa como meio fim, né? Então a gente já parte do pressuposto que isso para nós não é um problema a partir de agora. Por isso até mesmo essa questão dos direitos rola essa restrição
dos profissionais, né? Uhum. Justamente por isso, assim, por não... Porque o Sim. que ela faz, né? Ela junta pedaços de cada lugar e faz uma Cria Uhum. uma coisa. Só que esses pedaços são de algum lugar, né? No Sim. momento em que aquilo tá fragmentado e consolidado em algo, isso veio de algum lugar, então logo deveria pagar esse preço, né? Teve, inclusive, aquela polêmica do Estúdio Ghibli, né? Exato. Sim, sim. Isso. Essa é a polêmica maior, né? Acho que é uma das maiores polêmicas em relação a isso, assim, mas, cara... Sim, porque foi descarada, né? Sim. E O que é todo pra- mundo fazendo, né? O que é pra ser uma coisa assim, uma homenagem, né? Mas Vira todo uma mundo- apropriação. Vira uma apropriação, exatamente. E alguém ganhou com isso, né? Então, Uhum. Sim. tipo, alguém ganhou com isso. Só que esse alguém não foi o detentor do... Não foi a OpenAI, no É, caso. é. Falando Então, em todo mundo fazendo, Uhum. eu não sei vocês, assim, essa coisa de saber as trends, né? De Uhum. estar ligado nisso. Eu não tenho TikTok. Então, assim, me dá uma certa aflição, assim, né? As pessoas estão falando de alguma coisa que eu não sei. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho preguiça de saber. Né? Dá muito trabalho. Dá muito trabalho, tá em todas as redes, saber tudo, né? Tem Aham. tempo para isso, assim. Então, como é que é para vocês isso, assim? eu tenho um filho de 7 anos, né? Aham. Então, meu filho de 7 anos, o ano passado foi o primeiro ano escolar dele. Então, ele veio com outras coisas absurdas, assim, chegava em casa com palavreados, expressões, e eu falei assim, o que é isso? De onde tirou isso aí? Isso aí não sabe dizer, né? Aham. Obviamente, Claro. não sabe falar sobre de onde que veio. Aí eu acabo tendo que pesquisar até para entender um Claro. pouco mais, até para ver se é adequado ou não, né? Tem coisas absolutamente bizonhas, assim, mas tem outras coisas que tem um fundo que, claro, que saiu de algum lugar, Aham. né? Ou é de uma expressão de um filme, ou uma expressão de um desenho, ou uma expressão de algo. Uhum. E tem essa questão, principalmente essa questão escolar de se colocar na sociedade. Começam a se socializar, Claro, né? se Querem colocar fazer parte do grupo. tudo isso. Então a gente tem um pouco desses cuidados, assim, por isso que eu Aham. acabo tendo que pesquisar Aham. para tentar entender se é viável continuar ou não, né? Aham. Sim, Até para explicar, porque ele entende, se eu explicar, ele vai entender, sabe? claro. São lógicas diferentes também, né? O TikTok, ele tem uma lógica que não é exatamente a mesma lógica do Instagram. E tem um público que justamente é um público tendencialmente mais jovem, né? Sim. Então tem coisas que rolam no TikTok que não rolam no Instagram. E às vezes tu não tá naquela E eles se ferramenta que informam tu não vai por entender. aí, né? Sim. Muito. E eles se formam entre eles também. Não necessariamente só pela plataforma, né? Então, muitas vezes, alguém vê na plataforma e fala para alguém que esse alguém espalha Pro resto. pro resto. É um perigo, na verdade. Mas eu acho que, enfim, isso é coisa de criança, de adolescente. Era assim com a gente também, né? De Não, outra Mas maneira. assim, profissionalmente, é importante Claro. a gente estar ali. Claro, Né? Sim, claro. sim. Sim. No ambiente. claro. Sim. E ao mesmo tempo, também é desgastante estar ali. É desgastante, sim. Por exemplo, dos projetos que a gente trabalha no estúdio, sei lá, 99,9% é pro público infantil, né? Ah, sim. Uhum. Ah, então. Tem Então, que- necessariamente eu preciso estar sabendo o que está acontecendo, até porque tem uma responsabilidade do Claro. conteúdo que eu vou fazer, né? Claro. Uhum. Então, eu sempre digo assim, trabalhar com criança é muito massa, mas ao mesmo tempo tem uma responsabilidade gigantesca, Uhum. Sim. até porque tem essas questões de hiperestímulo, que nós estávamos falando agora, Uhum. de conteúdos compartilhados de forma fragmentada, Sim. super acelerado, e aí isso causa, ainda não se sabe, mas já se sabe, mas não se sabe ainda a A consequência disso, né? dimensão, né? Dessas consequências de ansiedade e saúde mental, enfim. Então, respondendo médio, a gente precisa estar sabendo daquilo ali, precisa estar um pouco atento a isso, até mesmo para, se for algo interessante de ser compartilhado, utilizar disso também, entendeu? E até porque também muda a maneira mesmo de criar os formatos, assim, né? Total. Então agora tem muita coisa que tem o formato justamente, né, vertical, assim, mesmo em audiovisual tradicional, por causa do... Novela? Isso, Novela, novela. Aliás, Construído. as novelinhas de 1 minuto, né, Construídas para nesse rolar formato. no TikTok, É assim, isso aí. super. Um dos meus filhos, quando eu era pré-adolescente, assim, ele me perguntou um dia por que eu não via novela. Aham, Né? Porque eu tinha um assunto, tinha uma novela que as mães estavam vendo, Uhum. aham. e era um assunto na escola, e ele queria ficar... Ele queria Inteirado, queria entender. Queria entender. mas não comecei a ver Não, novela. Ele que se não virou deu certo. assim, sem eu ver novela. Não é?
Não vai rolar. Imagino que ele tenha se virado. Com certeza. E, gente, já se aproximando para o final da nossa conversa. Que tá muito e bom. aproveitando, Que pena. e aproveitando que temos 2 pais aqui, como é que essa galera vai se preparar para esse futuro com IA? O que vocês acreditam, assim, que tanto os filhos de vocês, mas também os profissionais criativos que estão chegando no mercado, o que eles precisam entender? O que eles precisam olhar para se tornarem profissionais valorizados nesse mercado que está em transformação? É um desafio, assim, né? Pesei o clima agora. Ficou assim. O meu filho mais velho está na arquitetura, né? Então, a arquitetura, né? A gente sabe que, assim, é um mercado muito difícil, assim, né? Sim. E eu não sei, eu acho que é pesquisar novas possibilidades, tá? Sim. De um mundo mais regenerativo, assim. Pelo menos para o lado dele, eu acho que seria isso, assim, né? Uma coisa de passar em possibilidades diferentes, né? Dizem que a gente está numa crise imaginativa, né? Total. De futuro. Sim. Porque a gente ainda pensa num futuro que nem o... Do passado. Do passado, Uhum. né? E aí, os Jetsons. Boa. As coisas. Então, assim, a gente precisa ter, né? Eu falo para eles, tem mais imaginação, né? O outro vai entrar na faculdade agora, mas na coisa da matemática, de estatística. Então, assim, também é uma coisa super diferente para mim, né? Claro. Então, tenho que... Mas, assim, eu acho que é a coisa da imaginação do que vai ser o futuro para que eles possam se qualificar para esse novo momento, né? Eu tô na minha fase, eu tô tentando dar a melhor estrutura possível de apoio para ter uma educação saudável, vamos dizer assim, para um crescimento saudável. Porque a gente já falou de formações e, cara, quem que imaginava que ia ter youtuber, né? Tipo assim, isso não é nenhuma formação, mas é um trabalho e é um emprego, né? Também, não só um emprego. Mirins agora. E aí agora tem um monte deles todos, enfim. E agora já nem tem tantos mais quanto já teve, até porque já tá meio que em queda. Então, são coisas muito malucas se a gente entender que, sei lá, ele tem 7 anos, né? Então, até chegar lá ainda para começar a trabalhar de fato, tem tanto chão pela frente. E é o que a gente tenta formar é essa base, ter uma base mais sólida, assim, para ter. E tu tem que saber que o que tu tinha para dar para ele já tem. Agora é a sociedade. E a gente tenta levar, assim, tenta encaminhar de uma maneira mais. Ele vai até os 6, 7 anos, ele está com a gente, estão com a gente. Depois, quando tu coloca na escola. E até a escolha da escola. Eu sempre pensei nisso. Uma escola mais. A escolha da escola, porque ele participou desde o começo da escolha da escola, né? Não, claro, como decisor, obviamente não, mas sabia para onde ia, né? Tipo assim, pouco tempo atrás, quando eu tava na escola, só entregavam na frente, pessoal, essa aqui é a tua escola. E entra e te vira, né? Então, e eu acredito também que os meus pais tiveram essa curadoria, vamos dizer assim, escolar, para ter uma educação mais adequada, etc, etc, etc. Mas em relação aos profissionais que estão entrando ou pensando em algo, cara, eu acho que eu sou muito a favor das formações, assim, sabe? Sou muito a favor das formações, independente se ela for uma formação... Tem um novo negócio para ti, Fernando. Qual, não? Uma escola para formação. Uma escola de formação. Não, do teu trabalho, pois é. A animação. Eu sou muito a favor da formação, assim, e eu gostaria muito que as pessoas tivessem formação, independente se for uma formação superior, ou até mesmo uma formação técnica. Eu sou super a favor também, eu acho que não necessariamente todo mundo precisa ter uma formação. E a gente tem... Acadêmica, né? Acadêmica, etc. Claro. Porque assim, a gente tem aqui no Uruguai, na Argentina, na parte do audiovisual, tem as cadeias bem delimitadas, assim, sabe? Então, porque a formação superior vai formar diretores, então não precisa
toda a cadeia do universo do audiovisual, não precisa só diretores, né? Tu precisa ter uma pessoa que saiba de elétrica, que saiba de eletrônica, que entenda de câmera, que saiba... Então, tudo isso é uma cadeia também que é técnica, sabe? Claro. E a gente muitas vezes não tem isso bem definido e acho que isso que é um... E tu falou uma coisa problemático. que eu acho muito importante. Às vezes eu fico pensando assim... Poxa, se me perguntarem quais são as minhas referências, eu sou a pessoa mais juca, eu vou dizer que é o Aloysio Magalhães e o Alexandre Volner, que são os caras do século passado, né? Mas eu realmente penso assim, tipo, que depois deles, que claro, eles tinham as referências deles, enfim, mas assim, cenário brasileiro, né? Design. Depois deles, eles fizeram a base. E aí a gente foi construindo a partir. Então, assim, óbvio que eu pesquiso, vou ver o trabalho da Porto Rocha, vou ver o trabalho da Ana Couto, etc. Mas tem que ter a base, né? Tu tem que ver de onde é que a coisa veio, qual foi a linha do tempo, por que as coisas mudaram, por que o design era de uma forma antes, aí com a computação gráfica mudou, e agora com a IA mudou de novo, o que aconteceu no mundo quanto isso. E isso a formação te dá, a formação qualificada te dá. Tu pode ir atrás? Pode, mas é muito mais difícil. Não, tu pode ter referências, né? Às vezes tu vai entrar num beco sem saída, né? E tu vai achar que aquilo é muito importante e não é. Né? Então, tu precisa ter alguém que te pegue pela mão, assim, um professor de olha, presta atenção nisso, isso aqui é importante. Não, e eu acho que é legal ter esses professores também, e eu sou muito, muito grato a todos os que eu tive, principalmente das disciplinas multidisciplinares, né? Das formações multidisciplinares, assim, porque eu acho que isso me dá possibilidade de ter referências em outras áreas também, sabe? De ter conhecimento que essas outras áreas podem agregar no meu negócio, sabe? Com certeza. Então, eu sou muito grato a isso, assim, porque eu olho para outras áreas hoje e consigo extrair algo, né? Se eu sentar no barzinho da esquina ali, eu vou ver algo que vai ser legal para mim e eu vou trazer para o meu negócio, eu vou trazer desde um atendimento, ou até uma forma de se comunicar, ou até mesmo as pessoas que estão na volta, sabe? Então, eu acho que isso é enriquecedor, assim, para o nosso negócio de modo geral, claro, como ser humano, obviamente, né? Mas para o nosso negócio a gente trazer referências de fora, assim. Manter a curiosidade, né? Sempre ativa, sempre ativa. Isso é muito legal, assim. É fundamental, na verdade. Acho que estamos já passou de 1 hora, né? O papo é bom, a gente sempre extrapola. A gente sempre extrapola. Mas assim, recados finais que vocês queiram deixar para os ouvintes desse episódio quando ele for ao ar. Rose, recados. Ai, meu Deus, tem que passar sempre comigo. Óbvio! Busquem o conhecimento. Eu acho que não sei, acho que o resumo de tudo que a gente falou, né, é de manter sempre a mente aberta para o novo, né, de ter curiosidade, de ir atrás e de reimaginar, né, um futuro, assim, mais não tão assustador como a gente vê nos filmes, né? Apocalíptico, né? Não apocalíptico, né? Mas a gente tem que pensar todos, né? Então, assim, não só no mercado criativo, né? Mas a gente tem que manter essa visão e não perder como é que a gente é esperança? Não é esperança. Esperançar, né? Assim, a gente tem que esperançar, assim, coisas. E manter a crítica, né? Como tu falou também, né? Assim, tá vindo um mundo novo, é lindo, maravilhoso, mas tem um outro lado. Mas a gente tem que pensar nas consequências. Exatamente. Né? A gente tem que se preparar para elas, né? Eu acho que é isso, assim, é uma preparação, né? De um futuro, assim. Se preparar. Eu só queria pegar essa palavra apocalíptica e dizer que apocalipse, a gente usa muito errado essa palavra. Fala, então. Adoro aprender. Eu também. Eu aprendi isso num curso que eu fiz ano passado no Rio de Janeiro, de futuros regenerativos, justamente. E porque apocalipse é uma palavra que vem do grego, e no grego ela significa a revelação. Olha! Entendeu? Então é uma revelação que tu tem. Olha que só. legal. Né? Exato, a gente usa muito errado. Jamais usarei de novo. Não com essa temática. Então as pessoas usam apocalipse, e eu era uma das pessoas que usava, inclusive assim no sentido de, vai dar ruim. Vai dar ruim. É um apocalipse. Não, na verdade, é a revelação. Então, quando tem a história lá do apocalipse de João, né, na Bíblia, é porque ele está revelando fatos
que ele, a princípio, viu, assim, teve as visões, ele está revelando aquilo para o mundo. Ah, bom demais. Né? Interessante. Então, eu concordo que a gente está vivendo mais futuros baseados em distopias, Uhum. né, que é a coisa negativa, do que utopias. Uhum. A gente está numa crise muito grande de Sim. utopias. Né? Desculpa o academicismo. Ah, adoro. É que a gente- Bom demais. é a utopia que nos faz melhorar. Esperançar. Esperançar, né? Você tem que manter lá, ir atrás do aquilo. A gente nunca vai chegar, né? Mas a gente sempre quer mais, assim. Eu acho Exato. Essa palavra utopia eu gosto bastante. O Eduardo Galeano falava isso, assim, a utopia está lá como um guia. Uhum. Ela não necessariamente precisa ser realizável. Até porque mas, se ela for realizada, não é utopia, né? Exato. Ela já deixou de ser, né? Daí Sim. tem uma... Sim. Continua. cria outra. Fernandinho, palavras finais. Eu sou a favor da formação, mas eu sou a favor das pessoas estudarem. Assim, acho que todo mundo tem que estudar, sabe? Tem que estudar, tem que buscar conhecimento. E aí, principalmente as mais novas, assim, compartilhar os seus conhecimentos, sabe? Então, aproveitem que estão nessa era de compartilhamento, de comunidades, de criação de comunidades. E não que o mundo não seja baseado em criação de comunidades, sempre foi, mas agora cada vez mais estão dispostas e colocadas, né, essas comunidades. Mas assim, façam interseções, interlocuções, se conectem, mas compartilhando conhecimento, assim, porque eu acho que a partir dali a gente consegue criar algo realmente novo, que seja interessante, né? O design tem muito disso, né? De ser algo útil, né? Eu gosto, assim, dessa palavra, assim. Cara, não adianta só criar por criar, assim. Crie algo que seja útil, né? Que tenha utilidade, né? Uhum. Então, que as pessoas se aperfeiçoem, que as pessoas se formem, dentro das suas possibilidades, obviamente, mas que estudem, e não tenham medo, né? Não tenham medo, assim, por mais que seja essa ansiedade que a gente vive do novo sempre, um monte de coisas novas o tempo todo, a gente não vai usar tudo, a gente nunca usa tudo, a gente não prova de tudo o tempo todo, então, assim, muita calma, muita tranquilidade e responsabilidade, né? Porque eu acho que a gente precisa também ser responsável dentro das nossas atitudes, para que tudo fique dentro de um que a gente consiga viver plenamente, assim, sabe? De uma forma mais tranquila, menos turbulenta, por mais que a turbulência faça parte também, né? Desses altos e baixos, mas que a gente consiga seguir, assim. Gente, muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Agradeço. Né? O Eu papo também foi agradeço ótimo, Nossa, foi muito divertido. E agradecemos você também que nos assistiu até aqui. Esse foi o Lâmpada Cast e até a próxima. Tchau.